chamar 3 pessoas para falar, pausa e depois eu volto. Então, combinado. Tá? Eu vou depois, primeiro. assim que terminar aqui a composição da mesa, que você fizer o seu discurso, eu coloco a ordem de fala aqui na tua mesa. Aí eu tiro isso aqui para E eu que chamo cada um deles? Você que chama, tá bom? Autoridade provincial e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de abertura da campanha da fraternidade. Tem um tema, isso aqui eu que acrescentei o tema, que eu acho que seria importante também falar. Tá bom. Se você quiser falar. Convido para comprar a mesa de honra. Cardeal Orani João Tempesta, vai chamando nessa ordem, a gente vai acomodando. Depois que chamou todo mundo, chama o hino nacional. Tá ótimo. Bom? Depois do hino, seu discurso. Depois do discurso, a fala da mesa. A fala da mesa. Tá bom, maravilha. Pode chamar a atenção ou quer falar? Deixa eu só cantar. Já. Eu mandei a programação para todo mundo. Sim. Só se relembrar. Tá bom. Esse livro também ele tira programação, porque esse vai ficar chato. O vídeo tem 10, mas não. Então, quando tocar, presta só atenção, só inicia quando a TV alerta de entrar. Tá bom. Quando for, E aí, só quando entrar aí, né? vai entrar, porque aí vai gravar, senão vai cortar a sua fala. Tá ótimo. Já tá aqui os mesáveis. Vamos organizar. Deixa eu organizar aqui a minha... Organiza seu cantinho. Perfeito. Podemos? Podemos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de abertura da campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, e o lema Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou dele. Lucas 10, 33, 34. Convido para compor a mesa de honra, com bastante alegria e honra, nosso cardeal do Rio de Janeiro, arcebispo metropolitano da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta. Convido a Soraya Moreno, representante do governo do Estado do Rio de Janeiro, e agradeço também a sua presença. Também convido o padre Manangão, vigário episcopal para a caridade social. Convido a Rita de Cássia, coordenadora do Vicariato Suburbano da Pastoral da Saúde. Com muita honra e alegria também, queria convidar a Maria Cristina, fundadora da Pastoral do Menor e membro do Conselho do Banco da Providência. E, por fim, gostaria de convidar o Rafael Costa, representante das pastorais sociais do Rio de Janeiro. Com a mesa formada, peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
É com muita alegria que a gente está realizando esse evento aqui hoje na Alerj, no nosso Parlamento Estadual, Casa do Povo, de abertura da campanha da fraternidade. Obviamente a campanha já está acontecendo, esse grande símbolo que é a campanha da fraternidade no nosso estado, no nosso país, algo que, como eu já vinha conversando com alguns amigos, é mais do que uma campanha de uma religião, é um símbolo de uma causa social e de inclusão de temas tão importantes que a gente precisa debater. E a campanha da fraternidade sempre faz essa reflexão. Eu lembro, Dona Arani, da minha paróquia em São Gonçalo, Santíssima Trindade, todas as vezes que nós tínhamos a campanha da fraternidade, era sempre um momento de reflexão contínua. Até porque a campanha da fraternidade ela vem num momento muito especial que a gente está passando hoje, que é o momento da Quaresma. A Quaresma nada mais é do que um grande convite feito de reflexão, de um convite para nós pensarmos a respeito das nossas ações, pensarmos sobre o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, para onde nós estamos indo, um momento de introspecção, um momento de reflexão tão importante. E eu queria, na minha fala, abordar 3 grandes temas. O primeiro diz respeito à própria campanha da fraternidade desse ano, que coloca como tema fraternidade, vida, dom e compromisso. E o dom da vida, a beleza da vida, esse presente de Deus, que nós precisamos cada vez mais abraçar, cada vez mais apoiar. Nós vivemos num mundo repleto de tantos problemas, um mundo que enfrenta a violência, enfrenta a mortalidade infantil, enfrenta a fome, os transgênicos que ameaçam o meio ambiente, uma saúde precária, uma educação negligenciada. A gente tem esses problemas no nosso país, no nosso estado. Também temos as questões de abusos psicológicos, a depressão, o mal do século. Então, a gente ter a consciência do presente que é a vida e a responsabilidade que nós devemos ter, cada um de nós, e nós também como sociedade, é muito importante. E essa campanha, ela faz a gente ter a noção e real de que nós estamos vivendo como comunidade, como sociedade. E aí o próximo ponto vem dessa questão de 3 ações que eu acredito que a campanha nos convida. Primeiro, de ver, ou seja, de nós estarmos atentos, sempre de cabeça erguida, para os problemas que nós estamos enfrentando no nosso mundo, na nossa sociedade. Segundo, de solidarizar-se, ou seja, de ter compaixão, de ter misericórdia, de ter solidariedade. Entender que nós não vivemos, Soraya, como indivíduos numa jornada individual. Nós vivemos numa jornada coletiva. Então, o poder da compaixão é extremamente importante. E o terceiro ato é o ato de você realmente cuidar, de você entender que mais do que a sua própria jornada, você está num processo de conversão coletiva e você cuidar do próximo. E aí, nada mais concreto do que a história do bom samaritano, essa grande mensagem bíblica e que também vem como lema da nossa campanha da fraternidade de 2020. E aí, lendo muito do que antecede os versículos da campanha da fraternidade, vem a pergunta de que é feita a Jesus, de que, e quem é o meu próximo? Quando perguntam para ele, e quem é o meu próximo? E Jesus responde isso sempre com os conceitos mais humanos e divinos possíveis, querendo expandir a nosso entendimento sobre a misericórdia, sobre a solidariedade, sobre a compaixão. E Papa Francisco nos faz um convite muito importante quanto a isso também, que todos nós possamos ser bons discípulos e bons samaritanos. Ele nos convida a lembrar que a superação da globalização, da indiferença, só será possível se nos dispusermos a imitar o bom samaritano. E o bom samaritano é aquele que passa e ele não negligencia os problemas que se vê. Ele não coloca em segundo plano, ele torna como prioridade aqueles que mais precisam, aqueles que são mais fragilizados, as crianças, os idosos, os presos, aqueles que estão mais precisando na nossa sociedade. E a gente ter realmente essa prioridade, essa priorização, é muito importante que a gente traga isso para o ambiente de políticas públicas. Porque quando nós estamos falando sobre políticas públicas, nós estamos falando sobre prioridades que queremos para uma sociedade. E a importância de nós termos políticas públicas mais fraternas, de termos políticas públicas que negam a ganância, a indiferença, para não aceitarmos e não nos calarmos, para perceber que a vida não está sendo só tratada com respeito, mas a gente precisa ter um respeito à dignidade humana.
E é muito importante que esse momento, a ALERJ, a Assembleia Legislativa, possa estar dando esse passo, abrindo essa discussão, que todos os assuntos que nós discutimos aqui de maneira muito efusiva e maneira muito participativa, nós possamos lembrar dos bons exemplos, nós possamos lembrar de Jesus Cristo, nós possamos lembrar de Papa Francisco, quando nos faz o convite, nós possamos lembrar dos nossos bispos aqui no Brasil, que botaram na campanha da fraternidade esse ano um grande chamado. E aí não podia deixar de citar também um símbolo que é para a nossa campanha da fraternidade desse ano, mas um símbolo geral de um grande exemplo, inspiração, que é Santa Dulce dos Pobres, que teve a sua vida dedicada aos pobres, a vida dedicada aos doentes. O anjo bom da Bahia, da nossa cidade de Salvador, primeira capital do nosso país, na Bahia, um grande exemplo e inspiração. Uma pessoa que fez uma escolha de vida, uma escolha de realmente se rodear daqueles que mais necessitavam. E a reflexão que nós deveríamos fazer é aquela: será que nós, a cada dia, estamos colocando a prioridade correta quando alocamos o nosso tempo? Será que estamos dedicando o tempo necessário para resolvermos as maiores fragilidades, os maiores desafios que nós temos no nosso mundo? Nossa querida Santa Dulce dos Pobres representa a compaixão que a igreja deseja que todos aprendam e compartilhem. Ela traz a ousadia e a coragem que o cuidado com a vida enquanto dom deve ter. E ela também rompeu paradigmas. Ela rompeu paradigmas, pois era frágil fisicamente, mas extremamente forte emocionalmente. E ela ia muito além do seu próprio tempo. Hoje, como o nosso querido Papa Francisco nos convida e nos convidou desde a Jornada Mundial da Juventude, tenho certeza que todos que vivenciaram esse momento mágico, Dom Arani em especial, lembra que Papa Francisco nos convidou a ir à rua e evangelizar, fazer com que nós estejamos cada vez mais presentes na sociedade. A importância, sim, da igreja nos seus rituais, a igreja com as suas tradições, mas mais do que isso, nós precisamos estar em encontro com a sociedade, nós precisamos estar presente, próximos daqueles que mais precisam. Então, uma igreja em saída, como o Papa Francisco e como a Santa Dulce dos Pobres, tanto defendem e tanto acreditam nesse pilar que é tão importante para a nossa igreja. Acredito que minha querida Maria Cristina Sá, que conheceu a nossa irmã Dulce tão bem e trabalhou em conjunto com ela, compartilha disso, dessa visão de que nós precisamos estar próximos da sociedade para entender quais são os reais problemas que a sociedade tem. E o nosso grande intuito aqui hoje é dar vazão a isso, é apoiar, como eu disse muito bem, o Padre Manangão, nós queremos ser condutores de boas iniciativas, nós queremos apoiar as boas iniciativas da nossa sociedade, nós queremos apoiar a igreja na sua missão de ajudar os mais necessitados, nós queremos fazer com que todos aqueles que mais precisam entendam que são prioridade sim, e aqui nessa casa eles vão ter voz e vez. Queria, antes de passar a palavra aos nossos convidados, saudar a presença aqui do nosso querido deputado Márcio Galberto, obrigado pela presença também. Também queria saudar a presença do Pedro Trengrause, grande amigo que também está presente aqui, veio apoiar o nosso evento. E agora queria passar a palavra para o Rafael Costa, queria passar a palavra para Maria Cristina Sá, que esteve presente conosco já em alguns momentos e tem uma trajetória tão bonita de doação e de entendimento para que aqueles que mais precisam e mais necessitam possam ter realmente a sua vez, a sua voz e não possam ser excluídos, como infelizmente tanto acontece. Obrigado, Maria Cristina. Primeiro, um agradecimento especial a você, Ferreirinha, que me convidou para esse evento tão importante da campanha da fraternidade. Pelo fato de eu ter trabalhado com a irmã Dulce 8 anos de minha vida na Bahia, quando eu morei na Bahia. E depois, representando também a pastoral do menor da Arquidiocese. Meu pastor está aqui presente também, não é? De maneira que... Então, eu queria te dizer, eu trabalhei com a irmã Dulce 8 anos com os capitães de areia. Ela, naquela época, era muito simples, ninguém imaginava que ela ia ser santa, mas a própria vida dela era doada a esses adolescentes que ela juntava todos na rua, eram os capitães de areia
que o Jorge Amado tanto falou no seu livro. E nós juntávamos no barracão, bem simples e amontoados, e aí a gente ia atrás de como dar-lhes uma dignidade e uma vida. Também da Pastoral do Menor, a Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro falar dos nossos meninos. Nossos meninos, é muito importante que se conheça, entendeu? Que se saiba, porque eles, em geral, não são vistos por ninguém. Eles são invisíveis, eles são execrados da sociedade. E eu queria, então, dizer como é que eles são, a convivência com a irmã Dulce durante esses anos, e o trabalho que a gente tem já aqui na Diocese há mais de 30 anos, fez com que você conhecesse esses meninos por dentro. Então, quais são os casos? Quando você olha para eles e tem medo ou não vê, é uma pena, porque você tem que mergulhar um pouco e olhar o que eles trazem dentro deles. Primeiro, eles não têm interesse pelo futuro, porque não existe amanhã na vida deles. Então, por isso, às vezes, eles cometem atos que são atos que não imaginam que teria consequência. Depois, é uma sociedade que eles não têm, por exemplo, não se sentem parte da sociedade. Eles se sentem excluídos dessa sociedade. Eles não fazem parte dela. Depois, a dissociação de famílias é uma coisa muito séria, porque você não tem nem... Como é que você vai buscar a sua identidade se você não tem uma família com que se relacionar? Então, é difícil, são pessoas largadas, abandonadas, e que estão aí na vida e que requerem... Eu acho que esse momento hoje é muito rico, porque eu acho que é uma oportunidade realmente de esperança. Eu vejo esse dia de hoje como um momento de muita esperança. Eu quero dizer a vocês qual é a razão de existir da Pastoral do Menor. Libertar-os da condição de miséria e luta pela sobrevivência para que se tornem aptos na qualidade de cidadãos e de deveres e direitos com igualdade de oportunidades. Preparados para o uso responsável da liberdade, impregnados pelo sentimento de dignidade da pessoa humana, incentivando o uso da responsabilidade. A irmã Dulce, quando ela rezava, ela não rezava só olhando para Deus para o alto, não. Era encontrada em cada menino, em cada homem, em cada pessoa pobre, o próprio Cristo, que estava ali ultrajado, vilipendiado, miserável. Cada pessoa, e é o que nos norteia hoje. Quando a gente sai da igreja e deixa o mendigo atirado no chão e passa indiferentemente, realmente não está agradando a Deus, nem está respondendo àquilo que Jesus Cristo pregou. Então, o que nós procuramos com a Pastoral do Menor? Libertar-los da condição de miséria e luta para a sobrevivência, para que se tornem, na qualidade de cidadãos, sujeitos de deveres e direitos, com igualdade de oportunidades para desempenhar o papel na sociedade. Prepará-los para um futuro responsável de liberdade, impregnados pelo sentimento de dignidade da pessoa humana. Educação para a cidadania, seu papel como parte da sociedade e responsabilidade social. Agora, eu queria... Nossos projetos, é bom que vocês saibam, nós temos mais de 30 anos e nossos projetos são muitos projetos. Começaram apenas com um casal. Tudo começou numa véspera de Natal com um casal de rua, lá na Fundição Progresso. Então, era véspera de Natal, porque a Pastoral do Menor, claro, ela não foi invenção aqui do Rio de Janeiro, ela sempre existiu como uma proposta da Igreja Católica. E já havia aqui algum movimento na ocasião relativo aos meninos de rua. Então, esse casal era véspera de Natal, nos 30, cachorro, menino, e não tinham como... Nessa ocasião, Dom Eugênio, então, resolveu criar, ordenar, instituir a Pastoral do Menor, que hoje nós temos a nossa liderança do nosso pastor, Dom Orani, que dá toda a direção e os apoia em todos os trabalhos. E aqui hoje, nossos projetos são, nós temos força no esporte, combinados com as forças militares ligadas, com as unidades militares, temos CPOR, CIFAM, CRIAM, assistência beneficente,
temos um campinho que fica junto do complexo de Boa Esperança, a presença no Degase, nos meninos privados de liberdade, e o passaporte da cidadania, que esse passaporte da cidadania, depois, daqui a pouco, vocês vão ver uma apresentação o resultado desse trabalho que é feito com um ônibus informatizado, de portas abertas, para receber qualquer jovem que chegue. Não tem distinção com drogado, roubando, viciado, mas então são lá abertos e eles chegam, e vocês depois vão ter a ocasião de ver a nossa turma que está ali, a Juliana e nossos meninos, que vão dançar e falar um pouco desse passaporte. Agora, aqui estamos hoje plenos de esperança para essa Assembleia que abre suas portas para a campanha da fraternidade, inspirada pela Santa Dulce, com a qual eu tive a presença de trabalhar durante 9 anos. Sentindo ainda a presença dela, gostaria de repetir o que dizia sempre: se fosse preciso começar tudo outra vez, do mesmo jeito, andando pelos mesmos caminhos da dificuldade, pois a fé que nunca me abandonou me daria forças para ir em frente no caminho da esperança. Agora, eu quero aproveitar esse momento para vocês, eu quero falar dos nossos desafios e quero colocar aqui para essa Assembleia, para nós ficarmos juntos, porque ninguém responde a tamanho desafio sozinho. Nós temos que, aqui fica, não é só da pastoral, mas de todo, como fruto da própria campanha da fraternidade, lidar com as profundas dificuldades sociais gerada pela vulnerabilidade e desproteção das famílias. O trabalho infantil são combates que temos que fazer juntos. A questão do uso abusivo das drogas, expressivo número de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, tratados apenas sobre a ética punitiva e não sobre a questão Agora, recentemente, está-se até estudando a possibilidade de sair da área do punitivo, da educação, para sair para a área do punitivo. Isso é você construir, é você acabar com o teu futuro, com a esperança do Brasil. E hoje é dia que, não quero falar por muito tempo mais, mas queria dizer a vocês, para mim é um dia de celebrar a esperança, de que aqui estamos nessa Assembleia para que juntos sigamos o caminho de forma integrada. Ninguém responde sozinho a tamanho desafio, na certeza de que será um momento marcante de esperança. E, mais uma vez, obrigada, e a certeza que juntos vivamos a fraternidade. Vida, dom e compromisso. Viu, sentiu compaixão, cuidou dela. E é isso que a gente espera, a expectativa nossa era de que juntos nós façamos alguma maneira de uma parceria para enfrentar também, é o nosso futuro que está em jogo e a nossa vida. Obrigada. Muito obrigado, Maria Cristina. Uma honra para a gente ter você aqui conosco. E obrigado pelo seu testemunho, tudo que você tem feito, não só por nossas crianças e jovens, mas seu exemplo para tantos cristãos e cidadãos em geral. Queria passar agora a palavra para o Rafael Costa, que também tem uma trajetória muito bonita na parte social, nas pastorais sociais, um grande exemplo de Niterói, e com um jovem que vem lidando com tantos problemas sociais e vem ajudando tantas pessoas também. Então, Rafael, está com a palavra. Obrigado. Obrigado, Renan. Primeiro, parabenizar o deputado por essa iniciativa dessa sessão especial pela campanha da fraternidade. É muito importante que a igreja, que as pastorais, enfim, que haja esse momento de diálogo e participação junto ao poder público. Então é muito bom ter seu apoio, também outros deputados que estão aqui presentes, a Soraya representando o governador, o vice-governador, o governo do estado do Rio de Janeiro. Saúdo também Dom Orani, nosso querido cardeal, que também aqui nos representa a igreja. Então, ficamos muito felizes com a sua presença e a sua liderança aqui na cidade do Rio de Janeiro, Padre Manangão e as demais componentes dessa mesa, dessa sessão. Meu nome é Rafael, como o deputado disse, eu atualmente sou coordenador geral do setor de pastoral social na Arquidiocese de Niterói, então é do outro lado da Bahia, mas estou aqui hoje para poder partilhar um pouco sobre a experiência das pastorais sociais, sintetizar nos 5 minutos que eu tenho,
para poder falar um pouco sobre essa experiência que não é minha, mas uma experiência muito grande que as pastorais sociais em todo o estado do Rio de Janeiro têm. Eu também participo da comissão do Leste 1, que compreende o estado do Rio de Janeiro. São 10 dioceses, além da administração apostólica do nosso estado do Rio de Janeiro. E também trabalho na Caritas, uma organização humanitária ligada à Igreja Católica. E a partir da Caritas tenho a chance de trabalhar diretamente na ONU, no Departamento de Assuntos Humanitários. Então a gente percebe o quanto que a igreja, o quanto que o trabalho de formiguinha, o trabalho de base, o trabalho da Pastoral do Menor, o trabalho da Pastoral da Saúde, como está aqui a Rita do meu lado, enfim, tantas pessoas que se dedicam silenciosamente para promover a paz, para promover a vida. E o material da campanha da fraternidade, a campanha esse ano ela traz essa centralidade do tema da vida, a vida humana, né? O princípio da dignidade da vida humana, que a vida como dom de Deus, como presente de Deus, mas que não basta a gente receber esse dom passivamente. A partir do momento que essa vida é dom de Deus, precisamos nos comprometer a cuidar da vida. Por isso que é vida, dom e compromisso. Nós recebemos esse dom e ao receber esse dom de Deus, essa graça ela nos impele e nos impulsiona a cuidar, a promover e a garantir a dignidade da vida humana. E aí a campanha ela traz várias realidades que ofendem, que desafiam a vida humana. A violência urbana, a situação nos hospitais, a situação nos presídios, a situação nas escolas, enfim, a falta de saneamento básico, a falta de saúde básica. Então a gente percebe várias situações, o crescimento da população em situação de rua, enfim, são várias as situações, várias as realidades que ofendem, que ameaçam e que matam, e que portanto, têm que ser percebidas, têm que ser enfrentadas de muita coragem, com muita determinação, para que a gente possa lutar contra as realidades que ofendem e ameaçam a vida humana. Mas a gente também precisa valorizar, e aí a campanha ela traz muito isso, aquilo que a gente tem de positivo. Não falar só daquilo que a gente tem de ruim, mas também mostrar as muitas experiências, sobretudo como é uma campanha da igreja, mas as experiências dentro das pastorais, dos movimentos, das paróquias, das comunidades, que estão sempre ali cuidando e promovendo a vida. Muitas vezes na manchete sai aquilo que tem de ruim, mas raramente sai o trabalho silencioso da Rita na Pastoral da Saúde, da Regina, da Pastoral do Menor. É esse trabalho que tem que ser valorizado, que tem que ser promovido, porque as pastorais sociais, e todo o estado do Rio de Janeiro, Niterói, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e também em outras dioceses, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, lá em Campos, enfim, todas as dioceses do estado do Rio de Janeiro dão uma grande contribuição para promover e para defender a vida e, portanto, para cuidar da vida. Sob a inspiração de Irmã Dulce, nós temos milhares de irmãs Dulce silenciosas trabalhando lá no assentamento lá na Diocese de Campos ou em Duque de Caxias, lá no presídio, lá em Niterói, enfim, várias pessoas que se dedicam a esse trabalho de cuidar da vida e que dão essa contribuição. E como é que a gente está numa casa legislativa, no espaço do poder público, é importante que a gente faça essa relação. Nós tivemos ano passado o tema da campanha tão importante, que foi políticas públicas. E hoje, esse ano, estamos falando de vida. E é importante que a igreja dê essa contribuição, porque não adianta a gente fazer uma discussão, não adianta a gente fazer somente uma discussão racional, técnica, sobre política pública, sobre os programas sociais, e analisar tudo na perspectiva do número, da estatística, porque por detrás da estatística, por detrás daquele número, tem vidas humanas. E nenhuma política pública ela vai ser efetiva se não levar em consideração a primazia e o cuidado da vida humana. Eu acho que essa é a grande contribuição que as pastorais da igreja têm dado. Ano passado eu tive a alegria imensa de estar numa reunião, de estar pessoalmente com o Papa Francisco, e nesse discurso ele foi muito enfático nisso, lá no Vaticano. Ele foi muito enfático ao falar que a igreja ela não é uma ONG, e as pastorais não podem se confundir com o trabalho de organizações que se preocupam apenas com o resultado, com os números, e não se preocupam com a dimensão, aquilo que a gente chama de humanização, a dimensão humana, a dimensão da fraternidade, a dimensão da solidariedade. E até mesmo quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa dar uma contribuição nas políticas públicas na perspectiva da vida humana e dessa ética do cuidado.
Nós temos, por exemplo, a pastoral carcerária. Eu, durante 2 anos, toda segunda-feira, ia no presídio Edgar Costa, ali em Niterói. E a pastoral carcerária, ela participa de política pública, ela vai para os conselhos, ela está no conselho de administração penitenciária, através do padre Ricardo, enfim. Ela participa da formulação, da fiscalização de políticas públicas, mas a partir do trabalho sensível, do trabalho humano, de cuidado daqueles presidiários, daqueles detentos, enxergando ali irmãos que têm que ser cuidados e valorizados. A Pastoral da Saúde participa de conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual de Saúde, está aqui na LERJ, participa de política pública, mas também está ali no hospital, cuidando dos doentes, levando esperança, levando dignidade. A Pastoral do Povo de Rua, que eu ainda participo semanalmente, quando a agenda permite, mas uma vez por mês no mínimo, eu vou ali na Amaral Peixoto, em Niterói, fazer trabalho da Pastoral do Povo de Rua. A gente luta por direito à moradia, a gente luta pelo programa de habitação social, mas a gente também está lá todo dia na rua, cuidando daqueles irmãos. Enquanto muitas vezes a gente se perde nos debates ideológicos, nas polarizações político-partidárias que nos confundem, o mais importante que a igreja pode nos ensinar o que importa é aquele trabalho ali na rua, é o trabalho do cuidado, é o trabalho muitas vezes silencioso das irmãs dulces que estão por aí, cuidando das pessoas. E aí é muito importante que a gente, aqui essa talvez seja uma grande mensagem que eu queria trazer em pequenos 5 minutos, que nós sejamos irmãs dulce, que a gente possa se inspirar nesse trabalho de participar ativamente de política pública, participar ativamente da construção de um Rio de Janeiro melhor, de uma sociedade melhor, mas nunca perder a dimensão mais importante, que é a dimensão da fraternidade, da solidariedade. Então, que cada vez mais, que essa campanha nos impulsione a ser bons samaritanos e a ser irmã dulce. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Muito importante a gente ter as nossas pastorais na sociedade, na rua, próximas dos reais problemas que nós enfrentamos e próximas das instâncias que têm capacidade institucional de solucionar muitos desses problemas. Queria que, antes de passar a palavra para o nosso próximo membro da mesa, saudar a presença do Fabrício Petrágava, aqui da Arquidiocese do Rio, do Guilherme Alves, da Maria Tereza Durão e do Paulo Henrique Santos. E vou nomear os outros presentes aqui também. Também queria saudar e agradecer a presença do deputado estadual Alexandre Freitas, que se encontra aqui conosco também. Obrigado pela presença. Agora gostaria de passar a palavra para a Rita de Cássia, coordenadora do Vicariato Suburbano da Pastoral da Saúde, agradecendo sua presença e também agradecendo o fato da gente ter uma representação direta de pastorais aqui, mostrando o quão importante é a gente ter também, nesse momento da campanha da fraternidade, o protagonismo das pastorais. Boa noite a todos. Obrigada venho agradecer pela participação, de estar aqui juntos com vocês, contribuindo para uma conversa em família, em unidade. É isso que nós somos. E a Pastoral da Saúde é um organismo ligado à igreja, é uma pastoral social, onde ela está organizada. Ela vem da Arquidiocese, está organizada em vicariatos, na qual eu faço parte, é o Vicariato Suburbano, onde nós temos 56 hoje paróquias distribuídas e 150 capelas. Então, a Pastoral da Saúde, antes de mais nada, eu vou ler para você o que é a Pastoral da Saúde. É uma ação evangelizadora de todo o povo de Deus, comprometida em promover, preservar, defender e cuidar e celebrar a vida, tornando presente no mundo da saúde a ação libertadora de Jesus nas seguintes dimensões. A Pastoral da Saúde atua em 3 dimensões, são linhas de atuação da pastoral, da prática, da vivência, do aspecto humano frente àqueles que sofrem. A linha solidária, que visa a vivência e presença samaritana junto aos doentes e sofredores nas instituições de saúde, na família e na comunidade. Atende todo tipo de doentes e portadores de doenças crônicas. E também se amplia aos drogados, alcoolizados.
visa atender também a pessoa integralmente, e nas dimensões físicas, psíquicas, social e espiritual. Na comunitária, ela visa a promoção da educação para a saúde. Relaciona-se com a saúde pública e saneamento básico, atuando na prevenção das doenças, procurando valorizar o conhecimento, a sabedoria, a religiosidade popular e a relação da saúde. A político-institucional atua junto aos órgãos públicos, instituições públicas e privadas que prestam serviço e forma profissional na área de saúde. Zela para que haja reflexão bioética, formação ética e uma política de saúde sadia. E com isso, o nosso protagonista, né? É o agente da pastoral da saúde. É essa presença samaritana em todos os ambientes de saúde, nos conselhos, nos asilos, onde tiver alguém doente, né? A presença do bom samaritano. E o que me traz assim a reflexão da campanha da fraternidade é o ver que muitas vezes a gente fecha os olhos, né? E se obscurece da presença, do sofrimento do outro, né? E às vezes eles não querem muito da gente. Eu, como agente da pastoral da saúde, enfermeira, eu vivo isso diariamente na minha vida profissional, onde o ser humano ele está muito sedento de amor, sedento de compaixão, de solidariedade e amor fraterno. Então, quando há um ser iluminado, né, o outro, ele se sente mais confortável, né? Muitas vezes o que a saúde está fragmentada, né? Na verdade, as questões muito socioeconômicas. Às vezes ele não sofre meramente pela doença, mas sim os fatores que determinam que ele vive o dia a dia, né? A falta da água. Tenho aproximadamente 15 dias onde eu fui fazer uma visita na minha comunidade paroquial, onde a doente não tinha água para beber. Então, assim, por trás dessa água tinha outras coisas mais, né? Pessoas em situações de rua também, que nos param e nos identificam como aquele que... A pastoral da saúde é algo que o agente vai ali poder orientar. E esse agente, ele é formado por orientações, por formações permanentes. A cada ano, a gente vem fazendo formações para que esse agente ele vá ao encontro do outro e faça essa diferença, identificando essas necessidades básicas, necessidades que afligem realmente, diretamente o ser humano. E cuidar de vida, como disse o Rafael, é o dom de Deus, né? E cuidar é algo mais que... É algo muito além do nosso olhar humano. O cuidar significa doar-se, né? E a presença, como a gente se coloca ao encontro do outro, dividindo o sofrimento, né? Aquilo que eu pouco tenho, eu divido com você. Então, o agente da pastoral é esse, que está frente nessas situações. Muitas vezes eles querem respostas prontas, o que fazer em uma determinada situação, e às vezes a grande experiência é estar próximo, e aí a gente cresce. Uma vivência pessoal, eu sou de Salvador, e quando eu lembro assim da imagem da irmã Dulce, ela lá nas nossas favelas dos Alagados, onde ela tinha essa sensibilidade e não se preocupava muito com aquele que ia com ela, porque ela tinha e sabia muito bem quem o ia acompanhar nas feiras de São Joaquim,
batendo de porta a porta. Então, assim, eu vivi na pele essa situação. Eu fui moradora dos Alagados de Salvador, na península de Itapajipe. Então, assim, esse cuidar humano é algo que nos remete a cuidar uns dos outros. E vou falar aqui um pouco da nossa contribuição como pastoral da saúde e nossos desafios. Precisamos ampliar a atenção às pessoas enfermas que se encontram em hospitais, em suas residências, através da assistência religiosa e espiritual. Incentivar a formação e a capacitação dos agentes e equipes de visitadores. Fortalecer as redes internas e externas sociais. Formar novos agentes para estar exercendo as atividades designadas às linhas de atuação, a formação de novos conselheiros de saúde para fiscalizar e atuar nos conselhos de saúde a fim de colaborar no controle social, pois acreditamos no SUS que ele realmente funciona para as pessoas. E ampliar e estimular participação nas formulações de políticas públicas junto aos conselhos de saúde à luz da palavra de Deus. Precisamos exercer a cidadania no âmbito social, ser sinal de profeta no caminho de conversão e mudanças, trilhando os caminhos da justiça, solidariedade e paz e do amor fraterno, para que as mudanças aconteçam a partir de nós mesmos. E qual é a participação ativa da Pastoral da Saúde na política? O agente da Pastoral da Saúde é um cidadão, um agente de transformação na sociedade, no resgate da dignidade da pessoa e da qualidade de vida. Eu vou colocar aqui duas perguntas para a gente realmente levar isso para casa como reflexão frente à campanha da fraternidade. Colocar a figura da irmã Dulce e se perguntar, se olhar no espelho e dizer assim, da onde vem tamanha inspiração? Às vezes nós temos essa inspiração, está dentro de nós. E quais são as prioridades? As nossas prioridades atuais é viver para a gente mesmo ou em benefício dos outros? Obrigada. Muito obrigado, Rita, pelo seu testemunho. Feliz de saber que você também é de Salvador, assim como a irmã Dulce. Então, é algo ainda mais especial nessa campanha da fraternidade para você e para o seu trabalho. Muito obrigado. Queria aqui saudar a presença também da Regina Leão, coordenadora social da Pastoral do Menor, da Cláudia Costa, da Ana Maria de Sá, presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e da Isabel Maria. Muito obrigado pela presença. E agora assistiremos à apresentação do projeto Passaporte da Cidadania. E já deixo aqui registrado o meu agradecimento aos integrantes do grupo Giovanni Pereira, Juliana Cristina Barreto da Silva, Maíra de Farias Lima e Vitor Hugo Barbosa da Silva. Por favor, Cristina. Olha, está funcionando? Esses são meus filhos, nossos filhos e netos. Pertence a esse projeto que eu falei a vocês, chamado Passaporte da Cidadania. É um projeto que eu sonhei, e ainda o sonho está vivo, de se transformar numa política pública, porque é um ônibus informatizado que tem computadores, portas abertas para aquele último dos últimos, que então vão para lá ter acolhida e criar vínculo conosco. Então, são parte da nossa família e muito obrigada. Juliana, eu queria dar a palavra agora à Juliana, que ela vai apresentar, ela própria vai apresentar o projeto. Então, olá, galera. Eu me chamo Juliana, eu sou cria do Complexo da Maré. Eu conheci o passaporte da cidadania tem mais ou menos uns 3 anos e meio, 4 anos.
conheci no ônibus lá na Glória. Enfim, entrei mais com o intuito de comunicação e acesso à internet. E depois reconheci várias outras demandas que tem, como serviço social, serviços de saúde, de esporte também. Eu estava numa situação de... Estava em situação de rua, estava em situação de tráfico, enfim. E a partir daí, desse momento, já gerou toda uma mudança na minha vida. Hoje em dia, atualmente, eu moro na Maré, trabalho como dançarina, sou dançarina de passinho, que é uma das vertentes do funk. Faço parte de um projeto social também na Maré, que se chama Maré Longboard, onde eu dou aula de passinho. E sigo com esse intuito de transmitir meu conhecimento, sabe, a minha bondade. E o que eu quero deixar aqui hoje, na reflexão de todos que estão aqui, é que façam isso também, o amor ao próximo como a ti mesmo, que está em muito falta, principalmente para a população de rua, sabe? Que quando você passa, você vê o mendigo, você só vê como um mendigo, você não sabe o que é que tem por ali, você não sabe qual o sentimento que ele carrega, você não sabe qual é o passado dele. E todos que estão lá, sabe, que existe essa divisão de dois mundos, dos que têm muitos e dos que não têm nada, possam ser reconhecidos e possam ter contato com carinho, com afeto, assim como eu tive. Então é isso, a gente vai se apresentar aqui um pouco. Muito obrigada a todos. Fala aí, pessoal, eu sou Isaac Badalado, esse é o Severo 25. Viemos aqui pedir desculpa que nós não conseguimos jogar vídeo na terça-feira. Mas Ser dançarino e morar na favela, às vezes dá maior bolação. Você sonha, 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 ensaia, ensaia, ensaia. E quando chega o grande dia, é tiro, é tiro, é tiro. É bala, é bala, é bala. É só os papapum da rajada. Mas e eu? E eu que estava tão empolgada? Mas eu não me entrego não.
Sou mulher, sou negra, sou forte, sou guerreira. A nossa força, a nossa arte, a força da nossa inspiração tá na batida do funk, que pulsa aqui, ó, no meu coração. Tá no passinho que eu danço, pra esquecer do tapão, pra resistir à intervenção. São meus pés que se dançam, são minhas mãos que se trançam. Tranças e danças para que possam se sonhar, com o direito de acordar e ver o sol raiar. E por favor, sem ter que ver sangue de inocente derramar. Maravilha, muito obrigado. Tem mais uma música? Fique à vontade. Obrigado, Passaporte da Cidadania. Um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado, Cristina, pelo seu trabalho de inclusão, seu trabalho de resgate de tantas vidas, de tantas pessoas que sempre não tiveram nenhuma primeira chance. E a gente precisa sempre lembrar de que a primeira, segunda, terceira chance. É um prazer ter vocês aqui presentes conosco. Queria agora passar a palavra para os nossos 3 últimos convidados da mesa. Passar a palavra para a Soraya Moreno, que além de representante do governo do Estado do Rio de Janeiro, a Soraya foi subsecretária de Saúde do Estado, atuando na área de prevenção à dependência química. E antes de passar a palavra para você, Soraya, queria ler aqui uma carta que me foi entregue pelo Cláudio Castro, nosso vice-governador do Rio de Janeiro. Queria ler para vocês aqui essa carta. Excelentíssimo senhor deputado Renan Ferreirinha, ao cumprimentá-lo cordialmente, agradeço o convite para a solenidade em referência. Entretanto, em virtude de compromissos emergenciais, não pude comparecer ao evento, que marca o lançamento da campanha da fraternidade na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Faço-me presente, entretanto, na figura da senhora Soraya Moreno, assessora especial da Vice-Governadoria do Rio, que há anos atua na Igreja Católica no trabalho de evangelização e atendimento aos mais pobres. O tema deste ano nos convida a refletirmos sobre a solidariedade e a olhar de modo mais atento e detalhado para a vida. É preciso que cada um de nós assuma efetivamente o compromisso de exercer a caridade como um dom e compromisso. Juntos, renovamos nossa missão de seguir trabalhando pelos mais pobres e pela construção de uma sociedade mais urbana e fraterna. Na oportunidade, me dirijo também à sua eminência reverendíssima Dom Arani Cardeal Tempesta, a quem tenho profundo apreço e amizade. Como bem ressaltou em sua mensagem semanal, A Voz do Pastor, caminhamos com o Senhor pelo deserto quaresmal, que a campanha da fraternidade nos ajude a dar passos em nossa conversão, também com a presença social comprometida com Cristo e com os irmãos.
Com votos de estima, Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro. Fica meu agradecimento, meus também votos de estima. Em seu nome, Soraya, possa passar ao vice-governador Cláudio Castro. Com a palavra, Soraya. Obrigado, deputado. E para mim foi uma grande alegria, né, essa convocação de estar representando o nosso vice-governador. Afinal de contas, a minha estima pelo senhor é muito grande. Sou venho de uma cidade muito querida, muito amada, que é São Gonçalo, onde eu sempre tive uma grande gama de ouvintes nos meus 31 anos de rádio, né, e fico muito feliz por isso. E é muito importante, né, nós estarmos aqui na Casa do Povo e falar justamente, né, sobre o cuidado com o povo, né? E é importante também, né, nós vermos essa intercessão da nossa igreja, que é uma igreja missionária, uma igreja atenta ao povo, que não faz distinção de sexo, de credo, de raça, né? E é importante essa intercessão junto à política. Afinal de contas, né, a política também é o exercício da caridade, o olhar do bem comum, né? A gente vê, através de tantas citações, exortações e cartas apostólicas, e um dos nossos papas, que foi São Gregório Magno, que disse: quem tiver o talento da palavra, tome cuidado em não se calar. Quem possuir superabundância de bens, não deixe a misericórdia entumescer-se no fundo do seu coração. E quem tiver a arte de governar, aplique-se com cuidado a partilha com o seu irmão e o seu exercício e os seus frutos. O tema da campanha da fraternidade desse ano, onde nós sabemos que em todas as campanhas nós temos 3 passos muito importantes a seguir, que é o ver, o julgar e o agir. O tema desse ano nos coloca muito claro esse passo a passo, que começa com viu, é o ver, o sentir compaixão, que é aquilo que impacta no momento em que nós julgamos a situação presente, e o agir, que é justamente o cuidar dele. Nesse instante, né, eu posso falar aqui, representando o nosso vice-governador, o governo do estado do Rio de Janeiro, algumas ações que nós vemos fazendo durante esse tempo. O primeiro, como o Rafael falou, sobre a questão da violência urbana, o trabalho do projeto Segurança Presente, né, onde nós vamos agir na ponta, no cotidiano, impactando, né, no cotidiano da nossa população, não só na nossa capital, mas no estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, nessa semana mesmo, hoje mesmo, nós tivemos aí o Segurança Presente já em São João de Meriti, Duque de Caxias, né? E aqui na capital, então, nem se fala, né, o quanto nós já estendemos esse trabalho em tantos bairros do Rio de Janeiro, Lapa, Laranjeiras, né, Bangu, né, Bom Sucesso, tantos lugares no Rio de Janeiro já na atuação do Segurança Presente, né? Nós temos também, né, com isso também o comércio, o serviço de toda a indústria do turismo que cresceu, a economia que cresceu, e isso significa menos desemprego, menos pessoas, né, na situação tão vulnerável que é o desemprego, que é o cuidado com as famílias, a providência, né? O estado do Rio de Janeiro terminou 2019, isso quer dizer o primeiro ano do nosso governo, como o segundo melhor saldo de geração de empregos no Brasil. Também através de projetos, né, de trabalhos de ponta também, de aproximação do serviço da nossa população com a Fundação Leão 13, das ações conjuntas com o Detran, né, que levamos os serviços públicos para mais perto da população carente. Foram milhares de atendimentos, mais ou menos 123 mil atendimentos, um verdadeiro resgate da dignidade de quem mais precisa, né? E temos também essa visão do futuro,
né? Já fizemos muita coisa, mas sabemos que precisamos fazer mais ainda. Eu fico muito feliz porque eu sempre fui muito ligada, né, às pastorais sociais. Eu fui agente durante 3 anos e meio da pastoral carcerária. Trabalhei durante muito tempo dentro do complexo da Frei Caneca, saindo do complexo devido à implosão. Participei também junto da pastoral carcerária no complexo do Jericinó e também atuo muito na pastoral da terceira idade, né? É uma atuação muito próxima. Hoje eu tenho um projeto de roda de conversa com os idosos, né? Com os idosos, onde a gente leva a informação, a gente fala sobre o trabalho dos CRAs, dos CREAs, falamos sobre o trabalho da Fundação Leão 13 e também, né, falamos sobre os benefícios e os equipamentos do Estado que estão abertos, né, ao cuidado do idoso, que também, né, é uma forma da gente falar um pouco, né, desse que necessita de informação, de proximidade dos equipamentos e dos serviços disponíveis do nosso Estado, né? E por isso eu entendo, né, que o melhor que temos que fazer é continuar com essa intercessão da campanha da fraternidade, do serviço da igreja, da missão da igreja, de olhar o necessitado junto com o poder público. E termino a minha fala, né, com uma fala do nosso querido e amado Papa Francisco. A política não é a mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço e isso o senhor está fazendo muito bem, deputado Renan Ferreirinha. Então, realizemos a nossa vocação, sirvamos ainda mais, porque o Rio passou por um tempo difícil, mas nós, enquanto governo do Estado, já começamos a virar o jogo. Muito obrigada. Muito obrigado, Soraya. Obrigado pela sua presença, pela sua representatividade, pelo seu trabalho também tão importante na igreja. Eu queria passar a palavra agora para o padre Manangão, vigário episcopal para a caridade social, para também fazer uso da palavra. E agradecendo também a presença do padre aqui conosco e também apresentando o evento. Muito obrigado, deputado Ferreirinha, pelo convite. Na verdade, pensar na campanha da fraternidade desse ano me leva a perceber uma sequência naquilo que a gente vem já há muitos anos trabalhando dentro dessa realidade social. A campanha da fraternidade, ela sempre tem tido a preocupação de fazer com que o nosso olhar se dirigisse para uma realidade, na maioria das vezes confusa e precária, que a sociedade apresenta e tentar ser lá um sinal de esperança. E a campanha desse ano acabou tendo, eu acho que uma grande sacada ao escolher o tema da parábola do bom samaritano para ajudar a gente a perceber essa realidade. Primeiro, fazer a gente perceber para onde a gente dirige o nosso olhar e a partir de onde a gente dirige o nosso olhar. Se nós dirigirmos o nosso olhar a partir de um local de indiferença, nós não vamos ver a realidade sofrida, angustiada, de dor, que está presente ao redor da gente. Se nós não tivermos um olhar que já seja marcado pelo sonho, que na nossa fé a gente sempre lembra, revelado por Jesus Cristo, a gente não vai ver por trás desses jovens uma esperança. A gente vai ver apenas por trás deles aquilo que às vezes na precariedade da rua eles vão revelar. Então a campanha faz isso. O ver não é um ver qualquer, é um ver a partir de Jesus, é um ver que olha além da aparência. Quem olhou para aquele homem caído na beira da estrada, com um olhar de indiferença, passou adiante. Quem olhou com o olhar de Jesus, parou. Não tinha nada a ver com a história,
nem da mesma etnia era, mas ele para, ele se compromete, ele quebra a indiferença. Na verdade, é um pouco esse o compromisso da gente. A campanha da fraternidade vem cutucar a todos nós cristãos, católicos em primeiro lugar, e aos de boa vontade, aos homens e mulheres de boa vontade, para começarem a mudar um pouco a realidade da sua visão. Para onde estão dirigindo o olhar? Para a sua imagem refletida no espelho? Ou estão olhando, fazendo com que o seu olhar se dirija para aqueles que vão representando a precariedade da vida? Então a campanha, ela vem nos lembrar que o próximo, isso já foi dito quase por todos os que vieram antes, falando antes de mim, é o próximo de quem a gente se aproxima. Eu faço o próximo aquele que está ao meu lado no sofrimento, na angústia, na dor, no desespero, na desesperança, não é? E eu preciso primeiro romper a indiferença que a sociedade já coloca dentro do meu coração. Eu acho que não é incomum a gente passar pela rua com o vidro fechado e mesmo que alguém se aproxime, a gente continua com o vidro fechado. Para mim, aquilo lá não me interessa. Eu posso passar pelas marquises da cidade, num dia de chuva e de frio, e não me incomodar. Eu também posso ver as imagens da televisão dessas últimas enchentes que assolaram a cidade do Rio de Janeiro e adjacências, e também não me incomodar. Não me atingiu, não me atinge. E a campanha vem dizer, é preciso que você se deixe atingir para você não ser indiferente a essa realidade. Então, quando o tema vem sendo trazido, não é? Viu, mas com que olhar? Sentiu compaixão, já mudou o aspecto. Aquele coração já é o meu coração, aquela dor já é a minha dor. Tem um texto da carta aos Hebreus, falando de Jesus, onde é dito assim, agora nós temos, junto de Deus, um sumo sacerdote que, experimentado na dor, é alguém que é nosso intercessor. De uma certa maneira, a campanha da fraternidade vem chamar essa atenção para a gente. Nós vamos precisar aprender, a partir das nossas dores pessoais e angústias, olhar a dor e nos colocarmos no lugar daquele outro que está ao nosso redor. Romper com essa realidade, com esse esquema de insegurança, de indiferença que a gente pode se colocar, pode estar vivendo. Sentiu compaixão é a terceira parte da campanha da fraternidade e cuidou dele. Eu sempre achei curioso essa parábola do bom samaritano, não é? Porque a gente é capaz muitas vezes de olhar e analisar e fazer belíssimas referências e reflexões sobre a realidade que está aí, e a gente vê isso continuamente. Eu transito nessa área da caridade social desde os meus 4, 5 anos de padre, de uma forma mais direta. E é curioso como entra ano e sai ano, e as pessoas identificam com precisão todos os sofrimentos e angústias, e continua tudo igual. Eu, de vez em quando, eu ficava olhando, durante o tempo que eu trabalhei lá na Rocinha, e para ir encerrando também, e vendo as placas dos vários governos, todos preocupados com o saneamento básico da Rocinha. E está lá até hoje para ser feito. Lá se vão 24 anos do meu trabalho lá. Então, o resultado é, a gente vê, mas nem sente compaixão e nem cuida. A imagem do bom samaritano, me convidaram para falar para a comunidade da Diocese de Volta Redonda, e eu dizia, na verdade, essa parábola é a parábola que ensina a gente a descer do pedestal, não é? Porque de vez em quando a gente se coloca num pedestal para ficar olhando de cima para baixo. E a parábola vem dizer, não, desce, vai olhar nos olhos daquele homem que está caído na beira da estrada e se compromete com ele. De uma certa maneira, cada uma das pastorais sociais é um pouco isso.
Cristina falava da pastoral do menor, foi falado sobre a pastoral da saúde, a gente pode citar a pastoral da criança, do trabalhador, carcerária, da drogadição e tudo mais, não é? No fundo, é um momento da gente parar e pensar, quebrar com a nossa indiferença e nos colocarmos disponíveis para servir. Quando a gente ouve o testemunho daqueles que lidam com a população de rua, que deixam a comodidade das suas camas e vão se colocar junto àqueles que estão aí sob as marquises, mesmo nas noites de maior frio, eu digo, essa é a atitude de uma igreja samaritana, que o Papa Francisco tem tanto falado, e de uma igreja que não quer ser ONG, ela quer ser alguém que acolhe e está junto da dor daqueles que aí pela sociedade afora vão vivendo essa experiência. Esse é o caminho da gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Manangão, pela reflexão sobre a nossa campanha da fraternidade e sobre essa visão de nós temos que combater essa indiferença, essa importância da caridade social e o papel que a igreja tem único nessa missão tão importante. Agora, com bastante alegria, que eu passo a palavra para o nosso cardeal, Orani João Tempesta, e agradecer mais uma vez, Orani, pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, deputado Renan Fenirinha, e meus cumprimentos com essa sessão sobre a campanha da fraternidade. A Alerj retoma uma antiga tradição. Já há anos que não tínhamos mais essa oportunidade de, aqui na Casa do Povo do Estado do Rio de Janeiro, de poder falar desse assunto que, embora nasça com a Igreja Católica, ele é dirigido a toda a sociedade. O assunto fraternidade e vida, dom e compromisso, com o lema viu, teve compaixão e cuidou dele, embora fale para o católico se converter durante a quaresma, mas é também uma opção da igreja chamada justamente a anunciar à sociedade. São 56 anos que essa campanha da fraternidade vai acontecendo. Já começou com o Eugênio Salles, lá no norte, nordeste do Brasil. Então nós temos tido um certo compromisso e tem sido levado adiante pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quero saudar os componentes da mesa, aqui do meu lado, o Monsenhor Manangão, que é o nosso vigário episcopal para a caridade social, que tem toda uma trajetória, uma experiência enorme nessa área. Saúdo a Soraya Moreno, que representa o governo do Estado do Rio de Janeiro, agradecemos sua palavra. Também ao Rafael Costa, das Pastorais Sociais de Niterói, Rita de Cássia, da Pastoral da Saúde, e a Maria Cristina Sá. Ela, assim que eu cheguei ao Rio, ela tinha todo um trabalho em relação ao Pastoral do Menor, ela me procurou sobre esse passaporte da cidadania. E lutou. Foram alguns anos de tentativa de conseguir o ônibus. Nós já tínhamos o ônibus odontológico da Pastoral do Menor, cuidar dos doentes, das crianças, adolescentes nas favelas, mas queria também esse passaporte da cidadania, que era esse ônibus que poderia se deslocar nos vários locais da cidade para atender as pessoas que são vulneráveis naquela situação de rua. E esse trabalho tem já alguns anos, tem levado adiante. É um belo exemplo que ela aprendeu com a irmã Dulce, que foi retratado no cartaz da campanha da fraternidade, viu, teve compaixão e cuidou, ou seja, tomou atitudes e lutou bastante para que isso acontecesse. Por isso mesmo eu creio que se poder abrir oficialmente aqui em âmbito de Alerj, a campanha da fraternidade, é uma oportunidade muito boa para a gente poder aumentar ainda mais essa propagação desse tema e lema da campanha da fraternidade. Em tempos de tantas intolerâncias, tantas dificuldades, a Igreja Católica continua propondo à sociedade toda uma mudança de visão, de rosto, e ao mesmo tempo, nós estamos agora na época das enchentes, consequências, quando nossas paróquias estão trabalhando tanto com relação a tantas pessoas que ficaram sem seus bens, sem suas casas, nos vários rostos de Cristo, que estão presentes nos vários bairros dessa nossa cidade.
são concretamente, né, Cristo presente no outro. Aquilo que o Monsenhor Manangão dizia, a Igreja Católica não é uma ONG, né, nem realmente uma escola que vai desfilar com o rosto de Cristo, mas aquela que vai encontrar o rosto de Cristo na pessoa, tantas pessoas que sofrem no dia a dia da nossa vida. Ao mesmo tempo, nesse tempo de polarizações, o samaritano e provavelmente o judeu, com quem se encontrou ali, demonstra que nós somos chamados a fazer o bem ao outro, sem nos preocupar quem é o outro, mas o outro que necessita, não importa qual que é a sua etnia, sua religião, sua situação. Eu acho que nesse tempo de tantos ódios e rancores, a campanha bem nos traz essa necessidade de olharmos um para o outro e nos darmos as mãos nessa sociedade, vendo, sentindo e cuidando um do outro. E com relação a várias questões, eu queria salientar duas delas. Uma que diz respeito a esta casa, inclusive. A outra nem tanto, mas também que faz parte dessa preocupação do ver, sentir compaixão e cuidar. Uma delas é a questão da pastoral do Degase, que se é feita no Degase. Os menores que estão em situação de ressocialização, né, que estão no Degase. Há todo um projeto que passa por essa casa, de os agentes, né, de segurança não serem ligados à educação e sim à segurança. Tivemos já um encontro em nossa arquidiocese, né, onde encontramos os vários lados dando as suas opiniões, inclusive a gente do Degase, mas também deputados, também agentes da pastoral do Menor, da pastoral do Degase, próprio presidente do Degase, em que nós vemos a importância de continuar os agentes sendo pessoas que trabalham na reeducação, na educação do menor privado de liberdade, e não apenas um agente de segurança que vê apenas a punição pelo qual passa a pessoa. Nesses tempos de tanta necessidade de levar a pessoa a viver uma nova vida, uma nova realidade, eu creio que essa casa aqui é responsável por isso. E são projetos que estão passando por essa casa e que já em primeira votação passou da educação para a segurança. Então, creio que é uma responsabilidade muito grande, né, de vermos como que nós queremos olhar para justamente esse menor privado de liberdade e ter esperança no amanhã. Esperando amanhã, esse cuidar da pessoa, ou justamente o samaritano cuidou do outro, tendo esperança que ele ia melhorar. E essa questão que acontece também para nós, de ter esperança no outro, na recuperação do outro. Uma outra questão que não diz tanto a casa aqui, mas também que faz parte, a Cristina Sá dizia com relação ao trabalho da pastoral do menor, na prevenção. Os menores são tirados das várias comunidades e dado no contraturno das aulas, né, a oportunidade de poder estudar, de poder reforçar os estudos, de poder aprender também algumas coisas com relação à própria questão de computação, questão de esporte, junto às organizações militares. Já segunda ou terceira vez que as OMs passam por necessidades, né, também financeiras, de poder custear a parte que cabe a eles, como é acolhimento, alimentação, e a dificuldade de não poder acolher os menores por causa dessas questões financeiras. São situações que nós vemos que esse cuidar dele implica muitas coisas muito concretas, né, com relação ao menor, com relação a que são privados de liberdade, mas tantas outras também, como pessoa idosa, como a questão das pessoas moradores de rua, a que se referia o Monsenhor Manangão também. Tantas situações que supõem a gente um olhar de quem tem olhar cristão e faz a diferença. A igreja coloca isso para si mesma primeiro, porque é tempo da quaresma, que nos leva a viver a conversão, e o tema da campanha nos faz ver que a conversão se concretiza em atitudes externas e sociais, mas também a igreja propõe à sociedade, vamos ver a importância da vida como dom e o compromisso com a vida, passando por todas as várias situações. Podíamos enumerar tantas situações que o próprio manual, o texto base da campanha traz. Mas queria apenas situar alguns deles aqui, para que lembrar, nós temos coisas muito concretas em nossa vida. E uma questão sentir e ver a questão ecológica, que agora estamos vendo as consequências também
nossa cidade, seja a questão da cidade, a cidade impermeável, que não tem permeabilidade nem nas suas calçadas, nem nas suas ruas, nem no seu esgotamento sanitário, tantas questões que nos fazem pensar nas várias responsabilidades, Prefeitura, Estado e, ao mesmo tempo, Governo Federal. Né? A campanha nos questiona a todos nós e queremos aproveitar essa abertura aqui na Alerj para chamar a atenção e dizer que nós possamos não só ver a situação, mas tomar também nas mãos e cuidar daquilo que está ao nosso redor, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Dorani. Suas palavras ecoam muito na nossa proposta aqui de fazer esse evento, essa sessão solene de abertura da campanha da fraternidade. E nós queremos resgatar essa tradição aqui para casa. Já temos o compromisso de fazer no próximo ano, enquanto perdurar o nosso mandato, e a gente espera que isso possa seguir aí, que volte a ser uma tradição, como o senhor bem colocou, começa na nossa igreja, mas é um chamado para toda a sociedade. É um chamado para toda a sociedade à reflexão e um chamado de sentir compaixão, de ver, como o Padre Manangão bem colocou, aos olhos pela perspectiva de Jesus Cristo, uma perspectiva de humanidade, de sentir compaixão e de tomar uma ação, de ir para frente e tomar uma ação, e não ficar na nossa inércia que, infelizmente, muito nos acomete, na indiferença que muito nos acomete. Você também falou de um ponto que é muito importante e que conta com muito o nosso apoio, que é esse debate a respeito do Degase, essa transmissão a respeito dessa questão de tirar da educação e passar para a segurança pública. Esse é um debate muito forte que está tendo nessa casa. Eu votei contra na primeira vez que teve. Nós estamos tentando conscientizar os deputados a respeito disso. A gente entende que precisa, sim, ter melhor condição de trabalho daqueles que estão, dos agentes do Degase, obviamente, mas nós não podemos perder o caráter central, que é a ressocialização e a reeducação que esses jovens precisam ter. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento e que essa casa tenha a capacidade de tomar decisões tão fortes como essa, que impactam a sociedade, impactam o futuro de nossas crianças e jovens. Crianças e jovens que estão no passaporte da cidadania, crianças e jovens, por exemplo, que estão tendo a chance de poder sonhar, que não tiveram a oportunidade nunca de alguém olhar para eles e falar, sim, é possível. Vai que você vai conseguir e a gente vai estar aqui ao seu lado. Então, a campanha da fraternidade, ela vem com essa grande provocação para nós católicos, para nós cariocas, nós brasileiros de forma geral, e é com grande felicidade que nós recebemos todos vocês aqui. Quero agradecer demais as palavras da Cristina, que vem com o seu exemplo e com o seu trabalho lá de inspiração com a irmã Dulce, e com todo o seu trabalho aqui com o Pastoral do Menor, e com toda a sua esperança tão ativa que tanto nos impacta. Agradecer ao Rafael, que também, com o seu trabalho nas pastorais em Niterói, no Rio de Janeiro como um todo, e que bem pontuou a importância do trabalho silencioso, que é aquele que tem muito mais impacto. Também Rita, com seu exemplo na Pastoral da Saúde, e como você bem disse, a presença samaritana sempre onde tiver um doente. E a Pastoral da Saúde, ela tem isso no seu cerne. Soraya, com sua grande provocação, que a política, mais do que tudo, é uma vocação de serviço. E nós devemos sempre ter isso em mente, que nós estamos, seja em cargos eletivos, seja em cargos de gestão, com esse compromisso de sempre trabalhar para aqueles que mais precisam. Padre Manangão, também muito obrigado pela sua reflexão, quase uma homilia a respeito da importância de nós combatermos a indiferença, da caridade social e de nós irmos para as ruas sempre com isso em mente. E por fim, Dona Arani, muito obrigado pela sua partilha conosco, aqui há 56 anos de campanha da fraternidade, e que nós possamos ter em mente sempre que os problemas que enfrentamos, desde problemas como as enchentes que hoje acometem o nosso Estado, o papel da igreja de estar lá, de ser ponte, de promover a participação e a ajuda para aqueles que mais precisam, é de realmente muita importância. E antes de finalizar, eu queria pedir, Dorani, que o senhor pudesse dar uma bênção para nós, agora nesse momento, e antes disso, depois disso, nós iremos finalizar a nossa sessão. Pois não, respeitando a diversidade religiosa, mas também a pedido do presidente da mesa, nós pedimos então que o senhor possa continuar abençoando
a todos nós, a essa cidade, esse estado, em missão de todos os deputados aqui nessa casa. Deus nosso Pai, nós pedimos que abençoeis a todos que aqui trabalham, lutam pelo bem de todo o nosso povo, para que, iluminados pelo vosso Santo Espírito, cuidem com carinho de todas as várias situações que necessitem de um encaminhamento. Nós pedimos em todo o povo desse estado, para que, abençoado, vivam como irmãos, se ajudem mutuamente, vivam na fraternidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.